Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e as nossas aulas a partir de agora serão mais dinâmicas. Eu fiz um update no meu mini estúdio, sempre para proporcionar o melhor conteúdo possível em Química para vocês. Então, qualquer sugestão, deixe um comentário logo abaixo ao vídeo para a gente seguir sempre melhorando o conteúdo. Beleza? Então se liga na nossa aula de hoje. Valeu! É isso aí, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula. Vocês podem observar que eu estou de cenário novo. Como eu sou adepto à tecnologia, eu procuro sempre aprimorar as nossas aulas, para esse conteúdo de Química chegar para vocês da melhor forma possível para vocês assimilarem. Então as nossas aulas estão ficando cada vez mais high-tech, que é o mínimo que eu posso fazer por vocês. Beleza, galera? Então nós vamos continuar abordando o mesmo assunto das aulas anteriores. Então eu quero aconselhá-los, para quem ainda não assistiu às outras aulas das funções orgânicas, quero muito que vocês revejam essas aulas, tudo bem? Entrem lá na parte de hidrocarbonetos, aquela lista de exercícios que eu corrigi, de todos que me enviaram no prazo correto, tá? Refaçam, porque essa parte da química orgânica, lá do início, desde hidrocarbonetos até as funções oxigenadas, é crucial para a gente continuar abordando esse assunto, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai entrar então com ácidos carboxílicos. Para a gente iniciar ácido carboxílico, a gente tem que ver esse grupo funcional. Esse grupo funcional, galera, se vocês lembrarem lá anteriormente, nós temos a hidroxila, que vem de álcool, fenol, e nós temos a dupla O, que é a carbonila. Bom, se eu juntar a carbonila de cetona, aldeído, com a hidroxila de álcool e fenol, olha só, carbonila com hidroxila, eu tenho a carboxila. Então, o grupo C-O, OH, carboxila do ácido carboxílico é a junção de hidroxila mais grupo carbonila C-O. Bom, vamos continuar com as duas formas de nomenclatura. Nomenclatura oficial da IUPAC, ácido, recebe o início de ácido, depois vem prefixo, que indica o número de carbonos, que a gente já viu, infixo, insaturação, e a terminação agora, o sufixo é oico. Bom, a nomenclatura usual, galera, não tem uma regra específica para usual. É muito comum ter a palavra forme, acete, como a gente viu antes, ácido cítrico, ácido lático, geralmente está associado a uma característica desse composto. Tá? Então a gente vai ver os mais importantes e vamos focar muito na nomenclatura oficial da IUPAC. Bom, como exemplo, o ácido mais simples que a gente tem. Galera, só uma observação, essa dupla O, esse grupo funcional dupla OH, só pode ser na extremidade. Vocês podem ver aqui que eu já tenho 3 ligações só do grupo funcional. A quarta ligação está aqui, que vai conectar com a cadeia principal do meu composto. Não pode ser no meio. Não pode ser carbono secundário, senão o número de ligações, imagina se eu tenho uma ligação aqui para um carbono e a outra para lá para o carbono. Vai dar 5 ligações, tudo bem? Então, ácido carboxílico e aldeído nas extremidades, tudo bem? Carbono primário sempre. O mais simples que eu posso ter, diferente de cetona, é com apenas um carbono, que a gente vai chamar de metanóico, ácido metanóico. Muito conhecido como, lembra que o termo forme vem de tá? Formaldeído, formol, aldeído com carbono. Ácido fórmico com carbono. Não sei se vocês associaram fórmico com a formiga. É exatamente o ácido que a formiga expele ao picar, né? Que causa aquela dormência, dor ou inflamação na pele. Tudo bem? Nada mais é que ácido metanóico. Bom, com 2 carbonos, ácido etianoico, etanóico, ou ácido acético, exatamente o composto do vinagre. Tudo bem? Então, um dos compostos do vinagre é um ácido carboxílico, cujo nome é ácido etanóico, porque é um ácido que contém 2 carbonos em sua fórmula. Um carbono é do grupo funcional, carboxila, C-O,
OH, e o outro carbono é de um radical metil aí, tudo bem? Nome oficial, então, ácido etanóico, e nome usual, ácido acético. Beleza? Bom, com 3 carbonos, propianoico, ácido propanóico. Bom, o ácido propanóico também pode ser chamado de ácido propiônico. Tudo bem? Nome que não segue uma regra também geral. Galera, eu posso representar uma coisa muito comum. Para eu representar o ácido propiônico, eu colocar, isso vale para todos os ácidos, tá, galera? Quando eu indico o meu carbono lá no final da hidroxila, COOH. Então, quando eu indicar COOH, significa que é uma sequência que está abreviando essas ligações da C-OH. É muito comum aparecer em vestibular COOH. Tudo bem? Posso representar dessa forma estrutural também. Essa forma estrutural dá para vocês observarem que eu tenho a dupla O e a hidroxila embaixo, tá? E tenho 3 carbonos. Então eu posso representar da fórmula completa ali, posso suprimir as ligações do grupo funcional, é muito comum em vestibular, ou ainda posso colocar essa fórmula estrutural de traços. Tudo bem? As 3 formas é muito utilizado nos vestibulares. Tá? Então lembrem-se, COOH na ponta. Tem muita gente que pergunta, mas eu posso pôr CO2H? Galera, a gente vai começar a observar as funções orgânicas que é muito melhor separar a dupla O e OH. Então eu coloco COOH. Então em orgânica não é comum a gente condensar essas fórmulas. Lembra que eu já expliquei lá no início das aulas? Olha, em orgânica toma cuidado para escrever essas fórmulas abreviadas, porque é já que vou cair na forma molecular, tá? Então, geralmente a gente tenta preservar pelo menos a estrutura básica desse grupo funcional, tudo bem? E no ácido carboxílico, essa preservação é COOH. Tudo bem, galera? Bom, agora a gente vai começar com os ácidos ramificados. Vai seguir as mesmas regras que a gente viu desde o início lá de hidrocarboneto, a mesma coisa. Primeiro, identificar essa cadeia principal. Cadeia principal está aqui, já está identificada. Tá? Maior sequência de carbonos, incluindo insaturações, incluindo grupo funcional. Depois, identificar a ramificação. Uma ramificação metil aqui e uma ramificação etil ali. Tudo bem? Então, identifiquei a cadeia principal, identifiquei as ramificações. Enumerar os carbonos. Galera, é a mesma coisa que o aldeído. O meu primeiro carbono sempre vai ser aquele carbono do grupo funcional. Sempre. O número 1, o carbono do grupo funcional. Seguindo a sequência até o número 5 aqui. Tudo bem? Então, eu começo sempre pelo grupo funcional. Nome do meu composto. Nome do meu composto, vou seguir as mesmas regras. Número dos radicais em ordem alfabética. 3-etil. No quarto carbono ali, a gente pode ver que tem um radical indicado aqui, metil. Então, 4-metil. Venho aqui e coloco no meu nome, 4-metil. Pente-an, só tem simples ligação. Terminação que nós temos no oico. Tá? Então, o nome desse ácido. Eu esqueci do termo ácido aqui, tá, galera? Não esqueçam de colocar ácido 4-metil-pentanóico. 3-etil, 4-metil-pentanóico. Tudo bem? Ácido 3-etil, 4-metil-pentanóico. Tem que sempre pôr o termo. Eu já vou até pôr o termo ácido aqui, galera. Super simples para mim colocar aqui. Tá? Ácido. Aqui é assim mesmo, galera. Aqui a gente faz na raça. É bom que sempre a gente vai consertando as nossas aulitas. Aqui é a mesma coisa, tá, galera? Eu já vou pôr, já vou pôr o termo ácido aqui, só pra gente não esquecer. Então lá na nomenclatura, depois a gente vai começar com o ácido. Bom, então ácido 3-etil, 4-metil, penteanoico. Bom, tá vendo que eu não indiquei o número 1? Por que eu não preciso identificar o número 1? Porque sempre vai ser no número 1. Nunca vai ser 2, 3, 4.
o máximo que pode acontecer, igual no aldeído, é esse cara aqui, onde eu tenho dois grupos carboxila, dois grupos carbonila mais hidroxila, carboxílica, nas duas extremidades. É o máximo que eu vou ter de variação. Posso ter três grupos, desde que tenha outro aqui, outro aqui. Tudo bem? Bom, nesse caso aí, são os dois à extremidade. Eu vou seguir a mesma coisa, identificar a cadeia principal. É a sequência que eu pus aqui. Ramificações, propil, metil e etil. 3 ramificações. Galera, enumerar os carbonos. Tá vendo que a nossa próxima regrinha aqui, ó. Então, identifiquei minha cadeia principal, aí eu tenho enumerar os meus carbonos. Será que eu começo aqui, nesse cantinho daqui, ou eu vou lá do outro lado? Lá na direita para a esquerda? Bom, galera, tá vendo que o grupo funcional carboxila tá tanto no 1 como no 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, tanto faz da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Se caso não tiver a nossa outra prioridade. A nossa outra prioridade é isso daqui, galera. A dupla. Tá vendo que aqui eu tenho uma dupla? Essa dupla força o meu menor valor ser para ela. Tá vendo que aqui eu parei no 3? Tá vendo que do outro lado esse carbono aqui seria o número 4? Então, olha só, 3, 4. Então, eu vou dar o menor carbono, o menor número para esse. Se eu continuar lá do outro lado, esse é o meu quarto, tá? Então, vou continuar desse lado, só para vocês terem uma ideia. Então, a minha dupla, eu vou dar o menor número. Ela está entre os carbonos 3 e 4. Olha só, se fosse do outro lado, estaria entre 4 e 5. Tá vendo que esse seria o meu 4, contando da direita para a esquerda? 4, 5. Aqui é 3, 4. Então, eu vou optar por 3, 4. Então, a opção correta é começar, nesse caso, da esquerda para a direita. Tá vendo que a prioridade não é o meu grupo funcional? Nesse caso, a prioridade aqui foi outras características do meu composto, pois o grupo funcional carboxila tinha a mesma posição 1 e 7, tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, a minha prioridade passa a ser agora a dupla, e não mais o grupo. Bom, e se eu não tivesse a dupla? É o que eu dei exemplo do aldeído na aula anterior. Não tinha dupla. Aí a minha preferência é o menor número, nesse caso por propil, radical maior. Tudo bem? Eu tenho a dupla, beleza. Se eu não tivesse a dupla, seria o menor valor por propil, seguiria da esquerda para a direita também. Tudo bem? Nome: ácido, termoácido. 5, etil, ordem alfabética, tá? Opa, perdão, tô tampando aqui. A letra E, né, dos números 5 começa lá daquele lado. Depois vem 4 metil, depois vem 3 propil, ordem alfabética, MP. Depois ept, que é a cadeia principal. 3 en. Tá vendo que a nomenclatura ficaria 3 en para dupla? Só que lembra que eu disse que a IUPAC não gosta de letra N que terminou com D, duas consoantes juntas, ela prefere uma vogal entre. Então eu coloquei a letra O, tudo bem? Para ficar, ao invés de ficar endioico. Por que dioico? Tá vendo que eu tenho 1 e 7? Não vou pôr 1 e 7. Eu não indico posição 1 e 7 para ácido carboxílico e nem aldeído. Eu não indico as duas posições. Por quê? Porque há duas extremidades. Se é ept, vai ser as duas extremidades. Tudo bem? Então eu tenho a opção do endioico, tá? Endioico, perdão. Ao invés de eu colocar endioico, tá? E o PAC prefere um O ali para separar o N do D. Então fica enodioico. Ocorre praticamente com quando eu tenho o di e o tri só, tá? Os outros termos eu preservo sem a necessidade dessa vogal aí. Tudo bem, galera? Vocês estão observando, para quem está acompanhando todas essas aulas, que a gente está sempre falando a mesma coisa. Química orgânica, função orgânica, galera, é a mesma característica desde hidrocarbonetos. O que muda? Acrescenta-se poucos detalhes, vai acrescentar um grupo funcional, uma insaturação, um radical. A variação é muito pequena, mas vai seguir o mesmo script sempre. Bom, pergunta que eu fiz para aldeído. Pode existir ácido carboxílico cíclico de cadeia fechada? Galera, se a gente pensar cadeia fechada, os carbonos do cíclico ali são todos carbonos no mínimo secundário, tá? Porque primário é só cadeia alifática, cadeia aberta. Bom, ácido carboxílico cíclico não. Mesmo caso de aldeído, com cadeia cíclica, sim, tudo bem?
tem que tomar cuidado nessa pergunta. O vestibular adora brincar com isso, tá? Por exemplo, olha esse composto. Tá vendo que eu tenho um ciclopente aqui, galera? Bom, esse radical aqui vai ser ácido, o nome do composto, ácido 2-ciclopropilbutanoico. Galera, tá vendo que esse é o carbono número 1? Esse é o carbono número 2, é onde justamente tá esse ciclo com 3 carbonos, cicloprop. Tá vendo que é no carbono 2? Por isso que eu coloquei aqui, ó, número 2. Eu indiquei o número 2 justamente para isso. Esse carbono que eu indiquei aqui é para dar nome para o meu ciclo propil de cadeia cíclica. Aí segue but, que eu tenho 4 carbonos, an, que eu tenho simples entre carbonos, termina com oico. Nome do composto, ácido 2-ciclopropilbutanoico, uma palavra só. Bom, galera, esse é o ácido mais simples que existe com anel aromático, com benzeno. Eu até procurei nos livros de química, nas referências da IUPAC, e a IUPAC oficializou esse nome, ácido benzoico. Tudo bem? Então, ácido benzoico é também o nome oficial, ela aceita perfeitamente esse nome. Mas a gente pode chamar ele de ácido fenil. Galera, por que fenil? Porque esse anel aromático aqui, ele está como radical. Por quê? Você está vendo que o meu ligante principal ali tem um carbono, a meu grupo funcional, a minha cadeia principal, qual é? Esse carbono é um carbono de cadeia principal. Então, esse único carbono aqui de cadeia principal, ele faz com que ele força esse anel aromático ser um radical. E o radical desse anel aromático aqui é o radical fenil. Tudo bem? Então, o nome oficial dele também é ácido fenilmetianoico. Metanoico, porque eu tenho um único carbono lá. Tudo bem? Ou ácido benzoico. É muito conhecido como ácido benzoico. Tudo bem? E aí eu tenho também uma cadeia mais longa, a cadeia aberta que contém a carboxila, do ácido carboxílico, é um pouco maior nesse caso. É o ácido 2-fenil. Galera, por que 2-fenil? Se vocês contarem o carbono, vou até mostrar aqui também, fica fácil. Tá vendo que aqui eu tenho o carbono 1 e o carbono 2 aqui? E essa ligação é justamente no carbono 2, lá naquele carbono 2. Tudo bem? Então, 2-fenil etanoico. Posso chamar de ácido fenilacético. Olha que nome legal. Tá? Também achei na literatura fenilacético. Acete vem de 2. Então, no segundo carbono radical chamado fenil, que é o benzeno, e depois eu tenho 2 carbonos ligados do grupo carboxílico, então eu chamo de acético. Beleza? Trabalhem com esses nomes. Ok, galera? Então, é o máximo que vai ter de cíclico, tá? Ou eu tenho radical cíclico, cujo eu consigo dar o nome, ou eu tenho benzeno. Tá? O benzeno fica tranquilo, e o radical cíclico aqui eu tenho que ver quantos carbonos eu tenho nesse ciclo. Só uma pequena lembrança para vocês, tá? Aqui eu tenho o benzeno, tá? Esse benzeno aqui, ele tem 3 duplas, então é 6 carbonos ligados por 3 duplas alternadas. Se eu não tivesse as duplas, ao invés de benzeno, eu chamaria de hexano, tudo bem? Então, 3 duplas ligadas no anel aromático muda o nome para benzeno. Se eu não tivesse a dupla, ciclohexano. Tudo bem? Toma muito cuidado com essa confusão aí, que é uma confusão, pode aparentar ser boba, mas pega a gente no vestibular. Tranquilo, galera? Seguindo, ácidos muito importantes, esses ácidos orgânicos aqui, galera. Ácido acético, a gente viu, a origem está no vinagre. Olha a representação, COOH, tá? Muito comum. Aí tem ácido cítrico de frutas cítricas. Tá vendo que esse ácido cítrico eu tenho COOH aqui, tenho COOH aqui, tenho COOH aqui, tem uma hidroxila aqui. Não vou nem dar nome para esse composto, tem 2 funções. Tá composto com 2 funções, a gente não aborda no ensino médio, mas ele é um trióico, tá vendo? COOH, COOH, COOH. Qual a cadeia principal, galera? Aqui teria problema, tá? Porque eu tenho função para todos os lados. Então a gente não é usual, não é comum dar nome para grupos com múltiplas funções. Isso não existe no vestibular, tudo bem? Pelo menos em 99,9% dos vestibulares. Tem sempre aquele que sai, mas a gente não vai abordar isso no ensino médio, tudo bem? Eu vou dar um único exemplo que caiu, mas, galera, como que funciona o vestibular? Isso é muito interessante. Geralmente, se
caso tiver para dar nome, ele vai dar várias características no próprio enunciado que já vai ser o suficiente para elucidar o exercício. Ele não vai perguntar alguma coisa que não esteja ali, alguma coisa que você tenha que ter aprendido isso em aula. Geralmente a mudança que o vestibular faz é algo que a resposta está intrínseca, está indicada ali, está escondida ali. Tá? Então acontece muito em vestibular. Continuando, ácido lático, leite. O próprio nome já está dizendo, leite azedo. Ácido málico, tem na maçã, melancia, suco de uva. Lá em cima, ácido oxálico, ácido quínico, ácido tartárico, lá do vinho, suco de uva. Tudo bem? Também ácido tartárico lá, COOH de um lado, COH do outro e 2 hidroxilas logo abaixo. Tudo bem? Bom, agora nós temos ácidos graxos. Galera, graxos vem de graxa. Na verdade, a graxa é um ácido graxo, que é uma sequência de carbonos com cadeia longa. Acima de 12 carbonos, acima de 13 carbonos. Geralmente tem 20, 30. Tá? Então, cadeia carbônica de ácido carboxílico, quando a cadeia é extensa, a gente enquadra em um grupo chamado ácidos graxos. Geralmente é um monocarboxílico, tem uma cabeça carboxílica só, uma ponta só, tudo bem? Além disso, a cadeia é normal, geralmente não tem ramificação, alifática aberta e ela pode ser saturada ou insaturada. Esses dois exemplos aqui então, uma cadeia saturada, cadeia que só tem simples ligação, e uma cadeia insaturada, onde eu tenho uma dupla lá, até fiz o desenho quebrando para diferenciar essa dupla. Bom, galera, tem uma fórmula geral. Eu particularmente não gosto muito de seguir fórmulas, porque sempre tem alguma característica que muda, tá? Mas é uma sugestão do material aí. A fórmula, tá vendo que eu tenho ali CnH2n mais 1. Por que esse mais 1? Tá vendo lá na ponta do meu composto, lá do outro lado, galera, onde eu tenho um hidrogênio, tá? Então eu tenho um hidrogênio lá no finalzinho. Tá vendo que a proporção para cada carbono que eu tenho é um carbono, duas duplas, um carbono, dois hidrogênios, um carbono, dois hidrogênios, mas na ponta tem um a mais. Bom, para o insaturado eu não tenho isso. Para o insaturado, na verdade, eu tenho um hidrogênio a menos. Cada ligação subtrai dois hidrogênios. Então é como se eu pegasse a fórmula de cima, tivesse mais um menos 2 aqui, aí daria menos 1. Tudo bem? Cada dupla, então, diminui 2. Ah, e se for insaturado com duas duplas? Menos 3. Insaturado com 3 duplas? Menos 5 e assim por diante. Sempre soma 2 a esse valor aqui para cada dupla acrescentada. Tudo bem? Então essa é a nossa estrutura básica. Geralmente o CN, esse N desse número de carbonos, é bem extenso. Tudo bem? E uma outra característica muito importante, que a gente vai ver isso futuramente, mas a gente já pode ir observando, é que uma boa parte dos compostos, com a mesma fórmula praticamente, cuja tem dupla, composto com dupla, tem uma temperatura de fusão menor. Aí dá pra gente diferenciar um óleo de uma gordura. Tá? O óleo de uma gordura é um ácido de cadeia longa, tá? Mas a diferença do óleo para a gordura é que justamente o óleo, a gente já sabe o estado físico, né? Quem nunca observou o óleo de coco, por exemplo, às vezes no supermercado, dentro do pote de óleo de coco, ele está sólido, mas quando eu aqueço, pré-aqueço de forma bem branda, não precisa nem ser uma temperatura alta, vira óleo. Tá? Então, na verdade, eu tenho as duplas ligações, que é uma fusão menor, geralmente o óleo, e a gordura, né, que é mais denso, tem cadeia saturada. Bem, a gente vai entrar bastante em detalhe nisso, mas é sempre bom observar que o número de ligações quebradas aqui, quando tem insaturação, tem menos ligantes, né, então faz com que a temperatura de fusão fique menor. É uma coisa característica comum. Bom, aqui nós temos alguns ácidos graxos muito importantes. Ácido palmítico, fórmula, lá do outro lado tem uma fórmula genérica, uma fórmula geralzinha, tá? Aí nós temos ácido estearítico, ácido cítrico, ácido linoleico, ácido linoleico ou linolênico, tá? Então, ácidos graxos são ácidos de cadeia extensa, normal, aberta, saturada ou insaturada. Tudo bem? A gente vai aprender muito isso também. A gente pode perceber derivados do petróleo, né? Eu consigo fazer reações envolvendo ácidos graxos quando eu pego
compostos densos do petróleo, né? A maior parte são hidrocarbonetos de cadeia bem extensa. Eu incorporo isso para fazer aí compostos diferentes, características diferentes para esses compostos. Tudo bem? Bom, agora, galera, nós vamos abordar um sistema um pouco diferente. Bom, vocês lembram, se eu pegar lá na matéria do primeiro ano, até na matéria do ensino fundamental, a gente viu ácidos e bases? Bom, a gente vai seguir a mesma coisa. Vocês lembram que eu tinha ácido mais base? Me dava, vocês lembram? Sal e água. Então, toda reação que envolve ácido mais base vai me gerar sal e água. Tudo bem? Galera, e se eu pegar esse ácido aqui e transformá-lo em um ácido carboxílico? Então, olha só, eu vou fazer a mesma reação de ácido-base, só que ao invés de eu pegar um ácido convencional, eu vou pegar um ácido carboxílico. E vou pegar uma base, tá? Uma base qualquer. Vai formar o quê? A parte que a gente vai entrar agora, então, é sal de ácido carboxílico. O que é sal de ácido carboxílico? É um sal, é um produto de uma reação que envolve um ácido carboxílico mais uma base. É uma reação de ácido, base, sal e água, onde o ácido é um ácido carboxílico e o sal é um sal derivado de ácido carboxílico. Tudo bem? Vou pegar como exemplo o ácido acético ou ácido etianoico. Ácido acético mais hidróxido de amônio está aqui, formando acetato de amônio mais água. Galera, vocês estão vendo a terminação aqui? Ácido acético, ico. Galera, vocês lembram lá do início dos estudos no primeiro ano de ácidos, nomenclatura de ácidos lá em inorgânica? Olha que tabela linda aqui, galera. Vou puxar para vocês. Vocês lembram disso? Mosquito, asqueroso, timato, tipico, timétano, vidrico? Vocês lembram, galera? Olha a terminação. Aonde que eu tenho oso aqui, vira ito. Aqui. Aonde que eu tenho ico, que é o que importa pra gente, vocês podem ver aqui, ó, ácido etanoico, ico. O ico, quando é ácido, vira um ânion ato. Icoato. Tá vendo aqui? Acético virou acetato, ato. Então eu recomendo vocês, para quem tiver um pouco de dúvida nisso ainda, nomenclatura de ácidos, voltar lá no início do material e lembrar a nomenclatura inorgânica, onde a gente viu ácido, base, sal, óxido, tá? Então releiam se for necessário. Por enquanto a gente só vai frisar no sal, tudo bem? Vocês podem observar, galera, que a hidroxila da minha hidroxila, da carboxila, tá? Vai se ligar lá com a outra hidroxila do meu grupo básico e vai formar a água do outro lado. Galera, é muito comum. Tá vendo a indicação que eu tenho aqui? Olha a carga O- e NH4+. Se eu observar aqui, galera... Opa, pegar aqui, que já corta já. Bom, se eu pegar lá na minha base... Opa, olha que legal, consigo aproximar até aqui, galera. Nossa, olha, eu tô na câmera. Então, vou sempre ajustando. Se eu observar a carga, eu tenho O- e NH4+. É muito comum identificar essas cargas para mostrar que é uma atração eletrostática, positivo, negativo. Tudo bem? Então ali ocorre uma quebra, uma cisão, uma ruptura. OH vai para um lado, o NH4 fica positivo, vai para o outro. Aqui ocorre a quebra, sai o hidrogênio para formar a água, fica O-, tá? Então o O- do grupo ácido, por isso que ácido, galera, lembra do hidrogênio ionizável? Aqui, cadê o hidrogênio ionizável? O hidrogênio ionizável é o hidrogênio da hidroxila, do grupo carboxila do meu ácido, tá? Então esse hidrogênio é hidrogênio ionizável, faz se ligar com o H e forma água. E o O fica O- aqui e vai se ligar com o NH4+. Tudo bem, galera? Então, sal de ácido carboxílico é um sal proveniente de uma reação de ácido carboxílico
com uma base comum. Tudo bem? O produto dessa reação vai ser o nosso ácido, sal de ácido carboxílico. Tranquilo então, galera? Então, é muito importante frisar que esse grupo carboxílica confere, porque ele é chamado de ácido, porque justamente ele tem um hidrogênio ionizável, então nada mais conveniente do que abordar uma reação de ácido e base. Se a gente está estudando ácido carboxílico, é uma reação orgânica. Olha que interessante, se a gente lembrar de ácidos, base, sal, a gente estudou em inorgânica. Em orgânica, a gente tem a reação de ácido mais base formando um sal orgânico. Esse sal orgânico é um sal de ácido carboxílico. Tudo bem? Não se preocupem muito com a nomenclatura, tá, galera? Só lembrem, que a gente viu na regrinha lá, tá? Ico vira ato. Se eu tiver oso, lembra do oso? Perde um oxigênio. Hipooso, perde 2 oxigênios. Per-ico, ganha 1 oxigênio. Então eu tenho os ácidos padrões, né? BCN, cis-cloro. Desses ácidos padrões terminados em ico, é a mesma coisa que aqui, tá? Ácido acético. Lembra do ácido carbônico? H2CO3, ácido carbônico, tá? Mesma coisa, ácido carbônico vai reagir, vai formar o sal proveniente com ânion carbonato. Carbônico, ico, vira carbonato, ato. Tudo bem? Não vou entrar muito em detalhes nesse tipo de nomenclatura, tá? Não é usual abordar no vestibular, mas é muito bom, muito interessante e importante conhecer a reação de um ácido onde o hidrogênio ionizável do ácido é o hidrogênio da hidroxila. Olha, por que esse ácido é considerado um ácido fraco? Eu vou frisar bem esse ácido aqui, galera. Por que ele é considerado um ácido fraco? Porque olha só, eu tenho H3 aqui. Além desse H3, eu tenho mais o hidrogênio, então eu tenho 4 hidrogênios. Bom, só que desses 4 hidrogênios que eu tenho aí, só um é ionizável. Então, em relação ao número de hidrogênios que eu tenho, é só o hidrogênio do grupo hidroxila que é ionizável. Imagina se eu tivesse um ácido graxo aqui, 30 carbonos, CH3, CH2, 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 um monte, até lá no final. Bom, não importa esses hidrogênios, eles não seriam ionizáveis, o ionizável está na ponta, o ionizável é da hidroxila. Por isso que ele é um ácido fraco, o ácido carbônico é um ácido fraco, porque a taxa de ionização, ou hidrogênio ionizável, é um hidrogênio muito fraco, a quantidade, a proporção que ele se ioniza na água é muito pouco. Tudo bem? Tranquilo? Bom, sossegado até aqui então, agora a gente vai iniciar os nossos maravilhosos exercícios. Então vou dar um tempo para vocês entre assistir essa aula e até iniciar os exercícios para elucidar. São alguns exercícios simples, mas é muito importante fixar ácido carboxílico, porque as próximas matérias que a gente vai ter reações orgânicas, a gente vai ter formação de proteína, aminoácido, vai envolver bastante ácido carboxílico também nessas reações orgânicas, então é importantíssimo. Bom, primeiro exercício, escreva as fórmulas estruturais planas dos seguintes ácidos. Um ácido pentanóico, pentianoico, faltou um acentinho ali. Ácido 2-etilbutianoico, butanoico. E ácido etanodioico, etandioico, chamado também de oxalá, tudo bem? Então, ácido oxálico ou etanodioico, dioico. Mas qual posição tá? Bom, aqui não é nem que se eu quisesse mudar, é et. Tá vendo que et tem 2 carbonos? Os 2 carbonos têm hidroxila. Então, o oxálico, os 2 carbonos do composto têm hidroxila, C-OH. Tudo bem? Então, pentanóico, 2-etilbutanoico e o ácido oxálico ou ácido etanodioico. Aqui, ao contrário, tá? Igual aquela listinha de exercício, a fórmula pede o nome, dá o nome, pede a fórmula. Nesse caso também inverte, né? Fazendo o clássico que eu sempre digo, auto-bullying, agora é o reverso, né? Então a gente tem, primeiro, conta o númerozinho de carbonos da estrutura e dê o nome. Embaixo aqui eu tenho um dioico, tá, galera? 1, 2, butanodioico, né? Adiantando. Tudo bem? Precisa indicar 1,4? Bom, se é but e não tem ramificação, eu sei que é 1,4, tá? Não tem outro carbono para estar junto ali para fazer essa dupla.
né? A gente pode observar, só voltando aqui, galera, a gente pode observar que se tivesse C dupla OH no meio, né, estouraria as 4 ligações, daria 5, daria totô. Aqui também é a mesma coisa, né? Particularmente essas fórmulas, a gente vai ter que ter um pouco de cuidado nessa forma tridimensional, principalmente para achar a cadeia principal, tá, galera? Começo por aqui, tanto faz, vem aqui, vai até lá, ou daqui, não sei. Mas não esqueçam, tem que envolver o grupo funcional. Se não envolver aquele grupo funcional aqui, opa, vai dar problema, tá? Não consigo incluir ele em radical, ramificação. Bom, questão de número 3, galera, isso é importantíssimo. Isso é um ácido... não posso falar que resposta à questão. Tá vendo aqui, ó, CH2 7 vezes, e depois lá do outro lado CH2 7 vezes, o composto é CH3, CH2, 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 CH2. CH, CH, CH2, 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 CH2. Tá? Então 7 de um lado, 7 do outro, 2 no meio e um na ponta com um COH e outro na ponta com CH3. Ácido bem grande. E aí o que ele é? É um aminoácido. Cadê o grupo amino? Cadê amônia? Cadê nitrogênio ali? Não tenho. Hidrato. Ah, na resposta, galera, lembrem de eu citar hidrato de carbono, tá? É outro nome para carboidrato. Hidrato de carbono. Segue a mesma coisa. Nesse exercício aqui, só ver uma coisinha. Nesse exercício, pede a mesma coisa, tá? Aquele que quer indicar os ácidos gráficos saturados e insaturados. Ou qual tem dupla e qual não tem. Tá vendo que eu tenho as formulazinhas deles aqui, galera? Observe lá naquela fórmula, CnH2n mais 1, não tem dupla. CnH2n menos 1, uma dupla. CnH2n menos 3, duas duplas. CnH2n menos 5, 3 duplas. CnH2n menos 7, 4 duplas. CnH2n menos 9, 6 duplas, assim por diante. Cada dupla subtrai 2. Lembrando que eu começo em CnH2n1. Tudo bem? Isso para cadeia graxa, tá? Para a cabeça dele polar ali, para a cabeça com OH e hidroxila, não conta esses carbono. Tudo bem, galera? É só para dar a nomenclatura, a fórmula e qual é saturado, qual tem dupla, qual não tem dupla. Qual saturado, qual é saturado. Bom, nesse exercício de número 5, eu tenho ácidos gráficos que podem ser saturados ou insaturados. São representados por uma forma geral, RCOOH. Esse R é a cadeia longa de hidrocarbonetos, seja ele saturado ou seja insaturado. Dados os ácidos gráficos abaixo, com o respectivo ponto de fusão, temos a temperatura ambiente de 20 graus, né? Como ácido insaturado no estado sólido. Galera, para ser estado sólido, volta lá no meio da nossa aula, onde eu citei que os carbonos que têm dupla ligação, as cadeias graxas com dupla ligações possuem uma temperatura de fusão inferior. Tem menos ligantes efetivos para ser quebrado lá, ponto de fusão fica menor. Então, ponto de fusão maior, provavelmente tem poucas duplas ou não tem nada. Ponto de fusão bem pequenininho, tem algumas duplas. Observa a fórmula, tá vendo? Olha o primeiro, linoleico. Linoleico tem C17H29. Olha o erúcico. O erúcico tem C21H41. E olha o palmítico. Olha a proporção, tá? 21 para 41. Olha o palmítico, galera. O palmítico tem C15H31. C15H31, tá? Então observe a proporção. CnH duas vezes o N me dá quanto? E aí ele pede os ou o sólido, tá? Pode ter mais de uma alternativa correta, principalmente nessas duas últimas aqui, tá, galera? As duas últimas têm duas associações, tá? Não que pode ser várias alternativas, é uma alternativa, mas pode ter duas respostas na mesma. Bom, na questão 6 eu tenho uma reação. Ácido mais base, sal e água. Ácido carboxílico mais uma base qualquer, sal de ácido carboxílico mais a água. Com base nessa informação, equacione a neutralização total do ácido acético. Foi o exemplo que eu dei com hidróxido de sódio. Ao invés de ser hidróxido de amônio, é o de sódio, NaOH. Galera, segue o mesmo exemplo daqui. A diferença é que tira esse hidrogênio, põe um CH2 e põe outro hidrogênio ali, CH3 no caso. Tudo bem? Acético é 2, é a mesma reação. Só que ao invés de formar o metanoato, vai formar o etanoato. Ao invés de ser o formiato, vai formar o assim por diante. Tudo bem? Eu vou contar toda a resposta aqui.
Show de bola? O sétimo, mesma coisa, galera. A reação, ao invés de ser com NaOH, com KOH. E ele pede o elemento A ou o elemento B aqui. Tudo bem? O A, galera, é o sal de ácido carboxílico. Aquele sal de ácido carboxílico, tá? Aqui eu tenho outro elemento, aqui é uma base e lá é o produto. Então ele quer o produto e o reagente. Tudo bem? Na letra B é uma base, né? E lá em cima é um sal de ácido carboxílico. Observa o esquema de cima e faça essas outras duas. Show de bola! Bom, aqui é o clássico, né, galera? Na aplicação de peeling facial, os dermatologistas usam uma solução entre 50% e 70% de ácido glicólico. Vocês podem observar, o meu rosto às vezes fica um pouco vermelho, galera. Geralmente quando o sol, né, um período do inverno, onde o sol é menos intenso, eu faço um peeling, eu tenho um colega que trabalha tem uma farmácia de manipulação e aí eu sempre manipulo esses ácidos para fazer esse esfolhamento ou fazer essa escamação da pele, renovar a pele, que é importante, né? E aí tá falando, essa solução provoca uma descamação branda, superficial, só na epiderme, na primeira camada ali da derme. Sua ação consiste em queimar as células mortas e acelerar o crescimento de novas células, tá? Esse é um processo natural do nosso corpo. O ácido, então, esse peeling feito com ácido, ele acelera essa degradação de célula morta e rejuvenesce as células de forma mais rápida, né? Troca por células novas mais rapidamente. Bom, e aí ele fala pra gente, alguns desses alfa-hidroxiácidos, galera, marquem esse nome, isso é importantíssimo, esse exercício é muito importante. Tá vendo que eu tenho o termo alfa? Galera, o termo alfa de 1 significa que o primeiro carbono, depois do carbono da carboxila, esse é o carbono alfa, alfa-hidrox. Tá vendo que o primeiro tem uma hidroxila? Olha esse daqui, mesma coisa, alfa-hidrox. Tá vendo que o primeiro carbono depois de uma hidroxila é o carbono alfa, que é o carbono número 1, que é o primeiro carbono que tem hidroxila depois do carbono carboxila. Não sei se eu fui confuso, tá? Mas esse hidroxila tá no alfa, porque é o primeiro depois desse. É o segundo carbono, beleza? Mas é o primeiro depois do grupo funcional, tudo bem? Então a gente classifica ele como número 1. E aí ele quer identificar as funções, só as funções, galera. A hidroxila é o quê? É um álcool, aqui é um ácido, lá é um aldeído, aqui, tá? Identifique as funções para ácido glicólico, ácido málico e ácido tartárico. Tudo bem? Beleza? Show de bola, galera. Essa era a última, tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Eu quero encarecidamente, né, que vocês deem as suas opiniões sobre as aulas, como elas estão sendo, tá? Sugestões de melhora para as nossas aulas, tá? Qualquer observação que vocês tenham, me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem, me manda um e-mail. Tudo bem, galera? Muito obrigado e não percam a nossa aula ao vivo, a nossa live. Beleza? Muito obrigado a todos e boas aulas. Tchau!